Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, eu sou a Andreia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e dando continuidade à série Aprendendo com Salmos, hoje iremos para a parte 3 do Salmo 18. Em Romanos 8:22, o apóstolo Paulo disse que toda a criação geme e juntamente está com dores de parto até agora. E esse lamento e esse sofrer se dá em razão de nossa natureza caída e de toda a corrupção existente. São muitos os males que assolam a humanidade, muitos inimigos. Dentre eles, nós podemos citar a angústia, o medo, a incredulidade, a corrupção, o engano, doenças, depressão, o desânimo e o pior de todos eles, o pecado que tão de perto nos rodeia. E o diabo, como diz a palavra de Deus, o nosso adversário, que anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E talvez você esteja sendo perseguido, influenciado por um desses males, por um desses inimigos. E eu te convido a voltar os seus olhos para a palavra de Deus, porque nela está escrito que Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que há, é aquele que nos livra de todos os nossos inimigos, quando nós invocamos o seu santo nome. No Salmo 18 e no verso 3, o salmista Davi, ele disse o seguinte: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então nós podemos perceber aqui que o salmista Davi, o grande rei Davi, ele vencia as suas guerras, as suas batalhas, ele vencia os seus inimigos pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus. O salmista Davi não confiou em si mesmo quando se dispôs a enfrentar o gigante Golias. O salmista, cheio do Espírito Santo de Deus, diante daquele gigante, ele disse: o Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, também me livrará da mão deste filisteu. O salmista estava querendo dizer: o Senhor que me livrou das pequenas batalhas, das mãos do leão e do urso, ele também me livrará das mãos deste incircunciso filisteu. E uma coisa que nós já podemos aprender neste momento é que o mesmo Deus que nos livrou nas pequenas batalhas é o mesmo Deus que nos dará livramento agora e todas as vezes em que necessitarmos. É o mesmo Deus que nos dará livramento nas batalhas maiores. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo de número 45, nós vemos aqui como o salmista se comportou diante daquele gigante. A palavra diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, com ousadia e com confiança, o salmista se dispõe a lutar contra aquele gigante, não porque ele confiava em si mesmo, mas porque a confiança dele estava no Senhor. Ele dizia: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E nós podemos considerar como inimigos tudo aquilo que tenta nos tirar da nossa verdadeira posição de filhos de Deus. Posição essa que diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O grande poder de Deus nos entronizou com Cristo nas regiões celestiais. Entronizar é estabelecer, é fazer reinar, é colocar em um lugar elevado. Cristo veio em carne e sangue e venceu o mundo. Cristo veio e com seu sangue precioso pagou o preço pela vitória. Cristo venceu a doença, venceu o pecado. Por isso que em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 6 diz que todo aquele que está em Cristo, que permanece em Cristo, não vive na prática do pecado. Aquele que vive pecando é porque não o viu nem o conheceu. Em Isaías 53 diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele, Cristo, levou sobre si o castigo que era para ser nosso, porque ele não tinha pecado. Os pecadores éramos nós. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3:24 diz que agora nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção em Cristo Jesus. Justificar é restituir a inocência.
é tornar justo. Em Romanos 3:26 diz que aquele que tem fé em Cristo se torna justificado e perdoado. E voltando aqui em Salmo 18, no versos 5 e 6, o salmista, ele diz o seguinte: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Então o salmista Davi, ele sabia que as forças inimigas que se levantavam contra ele vinham do inferno. A nossa luta é uma luta espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, e no versículo 12, ele disse o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nessa guerra em que todos nós estamos inseridos, como permanecer na posição de vitória conquistada por Cristo na cruz? E a resposta é nos apegando a Cristo e a sua palavra. Em Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Se não nos apegarmos a Cristo, se não nos apegarmos à sua palavra, iremos ser dilacerados, iremos ser dominados, esmagados e destruídos. Aqui no Salmo 18 e no verso 6, o salmista, ele disse o seguinte: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, em momentos de angústia, o salmista, ele invocava e clamava a Deus. Invocar é pedir o auxílio, é pedir a ajuda, o socorro, é pedir a proteção do Senhor. E Deus, ele continua com seus ouvidos disponíveis para ouvir as nossas orações. Em 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Em Salmo 34:17 diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas aflições. Depois que o salmista ele clama ao Senhor, ele vai dizer: então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram por quanto se indignou. Então aqui em Salmo 18 até o verso 18, o salmista aqui ele fala de todo o mover de Deus. Ele clamou e o Senhor Deus se moveu para ajudá-lo. Em Tiago 5 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que independente das circunstâncias, que possamos clamar a Deus, que possamos invocar o nome do Senhor, porque Ele é aquele que se move em nosso favor. Aqui no Salmo 18, no verso 19, o salmista fala aqui que Deus o colocou em um lugar espaçoso, que Deus o livrou porque tinha prazer nele. O salmista aqui também fala que Deus recompensou ele conforme a justiça que havia nas mãos dele, conforme a pureza de suas mãos. Então nós podemos ver aqui também que há algo bem importante para levarmos em conta. Nós não iremos tocar o coração de Deus vivendo de qualquer jeito. Quando Davi clamou a Deus, Deus olhou para Davi e viu que realmente ele estava andando corretamente com o Senhor. Lendo o Salmo 18, nós podemos perceber que o salmista estava andando em pureza para com Deus, guardando os caminhos e a palavra do Senhor. Aqui no verso 23 ele disse o seguinte: também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Em João 9:31 diz que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ouve. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, separação de tudo aquilo que é sujo, separação do pecado, separação de toda imundícia, para o viver exclusivamente para Deus. Em Romanos 12:1 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, que é a verdadeira adoração. Em Isaías 59 diz que o pecado nos afasta de Deus, fazendo com que Ele não nos ouça. Por isso, verdadeiramente precisa haver em nós um arrependimento genuíno. Verdadeiramente precisa haver o abandono do pecado. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui no Salmo 18, no verso 31 até o 45, o salmista ele vai falar que Deus o concede força e poder e o capacita para vencer as batalhas. O salmista atribui a Deus
todo louvor pelas suas vitórias, reconhecendo que a sua capacidade vinha de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, a sua capacidade para vencer as circunstâncias vem do Senhor. E aqui no Salmo 18, o salmista finaliza dizendo: pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Em Cristo nós somos a posteridade de Davi, as benignidades de Deus que estavam sobre Davi, as misericórdias do Senhor hoje também estão sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Guarde essa palavra no seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever para você ficar por dentro de todos os vídeos que são postados aqui, inclusive dessa série Aprendendo com Salmos. Deixe o seu joinha para ajudar o canal e compartilhe este vídeo também para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Bom, mais uma vez vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.